mandam, ok? Bom, gente, boa noite. Bom, vamos lá. Hoje eu estava meio indeciso tanto que a gente poderia falar, mas tipo assim, o que nessa semana muitas pessoas vieram me perguntar é justamente sobre tipo incorporação, a sensação de incorporar, como que é ali no momento que a gente está incorporado, como é no momento que a gente está irradiado pelas energias. Então vamos tentar esclarecer um pouquinho isso para ver se todo mundo entende como é que acontece realmente a incorporação. Existem inicialmente, para a gente poder acho que entender legal, existe a incorporação, existe a irradiação. A gente vai ver, boa noite. A gente vai ver que muitas pessoas, muitos textos falam de irradiação e as pessoas às vezes até colocam sobre como um médium estivesse trabalhando somente irradiado, ele não tivesse incorporado. Quando a gente fala de incorporação, a gente tem que entender que não existe, vamos supor, uma saída do corpo físico do nosso espírito para a chegada de um espírito, de uma entidade, e ele vai tomar o lugar do nosso espírito no nosso corpo físico. Então, na verdade, ele nem chega, na verdade, tipo, colar no nosso corpo físico. Existe o acoplamento energético que acontece no nosso córtex, no nosso sistema nervoso, que é onde é controlado todas as nossas funções, tipo assim, nossos movimentos, nossas vontades. Então, tipo assim, a gente recebe algum comando para o nosso cérebro, tipo, vou pegar o copo, e a gente pega um copo. Quando acontece que a gente está já acoplado, que está incorporado com uma outra energia de um outro espírito, do plano espiritual que vem, ele acopla, e a gente vê que a gente vai ter trejeitos diferentes, porque ele se ligou ao nosso sistema nervoso. Então a gente começa a ter movimentos com o nosso braço que, da onde eu estou tirando isso, quando a gente vai ver, ele já está estalando os dedos, quando a gente vai ver, o caboclo já chega tocando no peito, já bradando. Então a gente começa a ter movimentos, a gente começa, porque como não some toda a consciência nossa, ele diz, nossa, mas se fosse eu não estaria fazendo isso. Porque é normal todo médico se perguntar, será que sou eu? Será que é entidade? Até onde sou eu? Até onde será que é entidade? Então quanto mais natural for, e na verdade eu particularmente, eu acho que as primeiras incorporações para mim são as mais bonitas, porque é quando o primeiro que já me emociona muito, que você vê quando o médium está em desenvolvimento, e pela primeira vez vem um caboclo, vem um preto velho e faz parte daquele elemento, daquele instrumento de trabalho que é o corpo físico de alguém, é que está iniciando um trabalho espiritual em conjunto, tanto com o plano espiritual como interno. Você vê uma pessoa lutando para poder ser um instrumento do plano espiritual, e o plano espiritual que trabalhou sobre esse corpo físico para eles iniciarem junto uma nova jornada. Então eu acho sensacional quando a gente tem as primeiras incorporações. E a gente vê às vezes as incorporações, não de preto velho, mas aqueles que tem uma dança maior, tipo como o marinheiro, o baiano. A gente vê que é difícil controlar os movimentos, porque a gente não consegue controlar tanta energia assim. E com o passar do tempo, começa a firmar mais a cabeça, começa a equilibrar um pouco mais, e já vem com os trejeitos mais firmes, mais acoplados, eu diria, mais unidos ali. Bom, então aí, o espírito ele não sai do nosso corpo, a gente continua ali presente, não perdemos toda a nossa consciência, por isso que existe o consciente, o semiconsciente, mas muitas coisas são apagadas. Assim como quando nós sonhamos, algumas coisas a gente sabe que a gente vivenciou, que a gente foi assistido na nossa tela mental, mas muita coisa isso se apaga. Até como histórias da nossa vida, que às vezes, putz, parece que eu estava lá, nossa, eu não lembro direito, aí alguém conta história, você lembrou disso, tudo aquilo. Então existe um certo apagão em nossa mente durante o trabalho espiritual. E nesse trabalho espiritual, não somente, não sei se eu já falei isso para vocês, dos nossos médios de incorporação acontece esse desligamento momentâneo, mas tipo, esse apagão na verdade, até dos cambonos isso acontece, porque eles já trabalham na irradiação das energias. Então ele está lá, por mais que ele esteja completamente consciente daquilo e não tenha incorporado uma energia, não tenha se manifestado uma energia ali presente com trejeitos, ele está sendo completamente intuído e irradiado por as energias, para ele poder sentir uma firmeza, para ele poder sentir o que as pessoas estão sentindo. Muitas vezes você chega para o cambono, depois de um atendimento, e você pergunta para ele o que você sentiu, ele consegue descrever a dor da pessoa que estava sendo assistida, ele consegue sentir que ela está com uma dor assim, sentir que ela tem problema familiar, ou sentir que tem alguma coisa. Então ele consegue, porque ele recebe através daquela radiação, que ele recebe aquela energia e consegue ter os sentimentos daquela pessoa e consegue trazer uma coisa muito forte, tudo aquilo que a pessoa está sentindo naquele momento, ou não só naquele momento, mas que ela traz um problema que vem se arrastando de vidas, disso, aquilo, outro, porque faz parte da egrégora que se forma naquele momento para poder trazer o bem-estar. Se o cambono está ali do lado, ele está ali doando uma energia, ele entra nesse campo vibracional,
E ele está sendo um instrumento também de limpeza, ele está sendo um instrumento de doação de energia, não tem como ele não fazer parte daquele atendimento. Então ele traz muita coisa do atendimento para ele. Por isso que eu acho que quando a gente é mais desenvolvido, quando a gente tem mais percepções de energias, é quando está cambonando. É muito mais difícil trabalhar como um cambono do que trabalhar como incorporar uma entidade. Porque a responsabilidade é toda da entidade, né? Você ficar 4, 5 horas, as entidades sempre falam isso, 4, 5 horas incorporado é fácil, até porque a gente perde totalmente a noção do tempo. Agora quando você está 4, 5 horas cambonando, aí tem que ter atenção, tem que ter perna, é muita coisa. Então às vezes quando a gente está aqui assim, na casa com bastante cambono, fica 1 para 1 é uma coisa, agora quando você está ali 3, 4 tendo que atender, tendo que pegar a vela, elemento, aí uma pessoa da assistência passou mal, sentiu uma energia, vai, ele tem um transporte, é muita coisa ao mesmo tempo. E o cambono, ele é que toca a gira. O ritmo da casa, por mais orientações que um guia-chefe pode passar, quem toca o ritmo de uma gira são os cambonos. Então eles têm o poder e a autorização para chegar para a entidade e dar as ordens. Tipo assim, já parou de bebida, parou de cigarro, ou toma cuidado com isso, está demorando muito tempo, isso, e conseguem organizar toda a gira. Então eles têm esse poder porque eles estão irradiados da energia para executar esse trabalho. Dúvidas sobre isso? Oi. Uma pessoa incorpora, em alguns lugares a gente vê a pessoa no chão. Aí a pergunta, ela se machucando, assim, porque a gente vê uma comparação bem agressiva. Então, assim, a gente tem que pensar em várias formas dessa incorporação, né? Se a gente está falando de uma energia de luz, uma energia de uma entidade que vem para realizar um trabalho, ele jamais vai vir numa energia para trazer um descontrole para aquele médium e ele vir cair e se machucar, certo? Às vezes o médium não tem a firmeza muito grande em sua coroa ainda, então quando ele sente aquela energia, pode ser que ele venha ao chão, pode ser que ele perca totalmente os sentidos, como eu falei, ele vai ser acoplado no sistema nervoso, então por isso que às vezes falha a perna, por isso que pode ser que ele venha para o chão, porque é uma desconexão que existe ali no sistema nervoso para chegar a essa nova entidade e fica ali comandando os pensamentos, comandando o que vai falar, os trejeitos, as falas, o dançar e tudo isso. A gente sabe que tem gente na casa que não dança de jeito nenhum. E quando chega a entidade, é um show, entendeu? Então, quer dizer, você vê que não é a pessoa que está ali, porque eu sei que ela não faz isso, não é dela. Então, você vê que ela realmente está incorporada naquele momento. Então, quando ela vem para cair no chão, de uma certa maneira, uma força muito forte, pode ser porque um quiumba ali se manifestou ali para tentar prejudicar aquele médium, como pode ser também a falta de firmeza do médium. Por isso que a gente não pode ter pressa para incorporar, por isso que a gente tem que ter devagarzinho, sentir as energias, faz parte do desenvolvimento. Para chegar na hora que eu consigo controlar todas essas energias, conseguir vir, por mais que ela não tenha total controle físico dos movimentos, mas ele consiga se segurar ao ponto de não virar ao chão, entendeu? Diferente quando ele só agacha numa gira de esquerda, aí é diferente, né? Estou falando numa incorporação normal. Porque algumas gírias no Rio de Janeiro, eles destacam muito pela incorporação forte. Alguns trabalhos carioca. Então, uma incorporação forte. Então, na minha agressivo, assim. Então, na minha visão, tudo aquilo que vem de uma forma descontrolada, para mim já não é necessário, entendeu? Então acho que quanto mais controle você tem, quanto mais você vem consegue equilibrar suas forças, isso mostra que existe uma interação muito forte, tanto na entidade quanto com o médium ali, uma ligação grande. Agora se a entidade chega e o médium não tem controle sobre aquela energia, para mim, ou não é uma energia que esse médium está incorporando, ou ele não está preparado para aquela energia, um ou outro. Acho que não tem porquê. Então, o caboclo vê forte, ele bater no peito, ele grita alto, isso pode ser da entidade. Isso não quer dizer se é mais forte, se é mais fraco, nada disso. É o jeito daquele caboclo trabalhar. Pode chegar uma cigana e dançar muito como ela chega, mas quer dizer que todas as ciganas são obrigadas a dançar? Não. Pode vir uma cigana que pode vir uma cigana numa energia de uma guardiã. Então ela vai como se estivesse ali no seu clã, mais no cantinho, mais na ponta, olhando a gira inteira. Pode ser. Se toda pombagira tem que chegar, vir e dançar, não. Toda pombagira tem que chegar e dar as gargalhadas dela? Não. Então não existe uma regra, né? Existe, tipo assim, a gente respeitar a forma que cada entidade se manifesta e a energia que ela traz para o trabalho. Se todas as entidades trabalhassem da mesma maneira, ia ficar um vácuo, ia ficar um buraco por algum lugar. Então tem um que vem trazendo a energia da dança, porque na hora que eles dançam, na verdade eles estão limpando todo o terreiro, é a forma que eles têm de trazer uma energia para a casa toda. Tem aquele mais que vai ficar observando, vai ficar mais atento a tudo isso. Como a gente fala como um clã, tem aqueles que estão dançando, brincando, tem aquele que está fazendo a guarda.
Então é assim que eles vêm, cada um numa energia, cada um na mesma vibração, mas de formas diferentes para poder equilibrar todo o trabalho, entendeu? Imagina se a gente tivesse numa casa somente médios de transporte. Imagina se a gente tivesse numa casa todos os médios que incorporassem. Imagina se a gente tivesse numa casa somente cambonos, ia faltar alguma coisa. Então tem que ter várias vibrações ali dentro de um contexto para todas elas se equilibrarem, entendeu? E o local interfere? Repete a pergunta, por favor, para pegar no vídeo. Que ele estava perguntando se aqueles médios que incorporam e eles vão para o chão por uma energia vir muito forte, muito presente ali, de uma força muito grande, e o médium não consegue controlar e toda vez ele vem ele cai. Então para mim é porque ainda está em desenvolvimento, entendeu? É aquilo que eu falei. O local, para mim, interfere, assim, se você estiver em campos abertos, que a gente não sabe qual a energia que está lá, pode interferir. Então, até quando a gente vai fazer um trabalho na praia, fazer um trabalho, tipo assim, na mata nem tanto, que já é um trabalho mais fechado, né? A gente escolhe um lugarzinho para poder fazer fechado. Mas quando você vai para a praia, é um lugar com campo completamente aberto. Então a gente faz algumas firmezas, algumas proteções, para a gente poder trabalhar ali onde foi meio que demarcado, para a gente poder ter uma segurança, uma firmeza ali. Então quando a gente faz lugares abertos, tem que ter toda essa segurança, entendeu? Não é porque tipo, eu tenho minha cabeça firme que eu acho que eu posso trazer em qualquer lugar. Então, vamos supor, você entra num cemitério, é um campo aberto que a gente sabe que tem vibrações, tipo, tanto de guardiões, tem espírito de luz fazendo resgates, como tem uma vibração também muito baixa. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande quando a gente entra lá. Primeiro que a gente vai no cruzeiro, fazer nossas firmezas, pedir para as almas, a gente tem que ter uma tranquilidade, uma firmeza, sabendo o que está sendo realizado, o que está sendo feito, qual o propósito daquilo, para a gente não poder trazer uma energia que não é nossa, uma energia que é indevida. Certo? Quer falar, Adriano? Sobre a irradiação. Para trabalhar irradiado hoje, o médium tem que ter experiência, ou o médium de desenvolvimento já consegue trabalhar? Então, para mim, a pessoa que trabalha irradiada, às vezes ela nem sabe que ela está sendo irradiada. Tá? Vamos supor, você vai pegar uma pessoa na assistência que ela já está ali começando a transpirar as mãos inquietas, ela já está sendo irradiada. Ela já está com uma irradiação da energia, entendeu? Sabe aquela pessoa, vamos supor, que quando te procura em algum lugar e você do nada segura na mão da pessoa ou abraça a pessoa aqui e sai falando um monte de coisas para ela, em conselhos, você não sabe nem onde você tirou? Isso é radiação. Você já está sendo intuído. Então, quando a gente está sendo intuído por uma energia vibracional de alguma entidade, de alguma linha, e você passa através de um abraço, você passa através de uma palavra, através de uma energia, nossa, como é bom te abraçar, nossa, só de ficar perto de você eu me sinto melhor. Você está irradiando energia e está passando, você está doando essa energia que está sendo irradiada por você. Até porque você vê que quando você está nesse momento, você também entra num transe diferente, a tua vibração começa a ficar diferente. Você começa a poder ficar ou inquieto, ou você pode ficar com uma sonolência, ou você pode ficar com uma sudorese, alguma coisa diferente no teu corpo físico acontece, na hora ou depois, entendeu? Pode ser que depois você tenha a dor de cabeça, tenha alguma inquietação, alguma euforia, que daí a gente trata isso com os banhos de ervas, com os equilíbrios, com as firmezas e tal, mas isso pode acontecer sim. Então não necessariamente ele tem que estar consciente daquela irradiação, entendeu? Às vezes acontece muito, a pessoa nem sabe que está sendo irradiada, que está sendo intuída para aquilo. As aberturas que você faz, que às vezes você fala que você nem sabe exatamente o que você está falando, seria uma irradiação, então, ou não? Eu acho que é uma irradiação, porque tipo, quando eu vou lá, primeiro eu demoro 1 hora para ir até lá, porque eu fico tomando coragem e vai lá na frente, que todo dia é um sacrifício para mim, porque eu nunca programo nada do que eu vou falar na frente. Aí o pessoal até brinca, vai, dá só boa noite, dá só boa noite. Que daí chega lá, você dá boa noite e vem alguma mensagem, algumas mensagens legais, outras nem tanto, mas, tipo assim, muitas vezes, eu saio de lá, vou até a Mariana, e aí, foi tudo bem? Então, não, foi legal, foi tudo bem e tal. Porque realmente eu não lembro do que é falar lá na frente. Então eu acredito que eu esteja bem irradiado naquele momento, porque eu não sei, teve até um dia lá que eu assim, não sei nem porque eu tô falando isso, assim, porque eu acho que deu uma rodada em 360 no que eu tava falando, assim, caraca, eu comecei com uma coisa, tô com outra, e acontece muito isso, de eu iniciar falando alguma coisa, de repente muda completamente, aí quando eu acordo, eu preciso encerrar o assunto, eu não sei como, então assim, caramba, o que eu tô falando ali? É cruel pra mim também isso aí. Aí às vezes que eu não consigo chegar a fazer abertura é quando eu chego muito eufórico, eu chego tipo assim, às vezes eu chego de viagem e não consigo tipo assim, acalmar, baixar minha vibração, entrar numa energia, aí eu não consigo ir lá falar. Então as várias vezes que eu não vou lá falar é porque eu cheguei muito punk negócio, aí eu não consigo me acalmar para sentir a vibração para poder ir lá falar. Mas é faz isso. Falta. Faz falta? Assim, mas outras vezes você vai falar, nossa, isso é pra mim, né?
Tipo, aquilo toca. De alguma forma, eu acho que as pessoas também devem sentir a mesma coisa. Então, mas por isso que eu falo que é intuído, vamos supor, tem pessoas às vezes que vêm pela primeira vez na casa, aí tipo, alguém tá conversando com ela, acalmando ela por algum motivo e tal, me conheceu um bando, e a pessoa fala, aí eu vou lá na frente e tipo, falo a mesma coisa, no mesmo sentido que a pessoa acabou de orientá-la, alguma coisa. Então você vê como que a espiritualidade age, então vamos supor, já tá preparando a pessoa lá e você vem e complementa por alguma intuição que te deram no momento para você poder realizar a abertura, entendeu? Tem dias que as mensagens vêm bem a calhar, assim, nossa, serviu. Então, mas Caiu. é o plano que vem e fala assim, então tem que deixar fluir. Eu falo assim, pra gente estar bem irradiado, quanto mais a gente pensar, quanto mais a gente querer dominar tudo aquilo que está acontecendo, pior fica. Porque daí aí você não deixa a entidade, você não deixa a espiritualidade falar sobre você. Então quando você vai, você respira e deixa ser um instrumento, vou esquecer do mundo lá fora, como as entidades sempre falam, né? Esquece do mundo lá fora, se entrega. É quando você consegue ser um bom instrumento. Quanto mais eu querer dominar tudo isso, mais você impede deles realizarem um trabalho por você, entendeu? Aí você segura tudo isso. Você ia falar, né? Às vezes acontece de guia chamar o Cambono para fazer o transporte. Certo. Haveria essa necessidade, quer dizer, o guia não poderia chamar um guardião do plano astral e fazer direto, precisa passar pelo acoplamento do Cambono. Você quer repetir? Não, porque o microfone tá indo pra pegar. Como que é? Então, desculpa. Bom, quando a pessoa está lá no atendimento, aí ela chama um cambono, às vezes, para fazer o transporte, para fazer uma desobsessão ali naquele momento, se não poderia vir você fala Ao dele... invés de fazer esse transporte pelo O transporte? Cambono, fazer um Exu, uma pombagira. Então você poderia fazer direto. Eu sei que necessidade, porque é meio pesado o Cambono. Então, para vir a entidade e ela já encaminhar. Então vamos lá. Existe já, porque a gente não vê, né? Tá fora da nossa... Quer dizer, a gente não, né? Para a maioria das pessoas não estão vendo. Mas quando a gente vem, vamos supor, tem uma pessoa que ela não está muito bem acompanhada espiritualmente. E eles veem uma falange ali de uma baixa vibração que está acompanhando aquela pessoa ali. Beleza. Naquele momento, aqueles espíritos, aqueles quiumbas de baixa vibração, mas que já estão querendo, tipo assim, uma consciência de mudar a sua vibração, de pedindo ajuda, eles são facilmente encaminhados, tá? Para eles se manifestar, a intenção deles se manifestarem é utilizar justamente a nossa vibração, o nosso ectoplasma, uma energia vital que fica mais fácil dele receber uma energia e poder ser encaminhado, entendeu? Então, Isso seria o choque anímico? pode ser um choque anímico, sim, dele receber aquela vibração de uma energia corpórea, para ele ter um grau de consciência e ele mais fácil você conseguir conversar com ele, doutriná-lo e para ele poder ser encaminhado, entendeu? Muitas dessas coisas são até permitidas pelo plano espiritual para a gente poder saber o que está acontecendo. Isso faz parte do nosso desenvolvimento e do nosso conhecimento para saber o que está sendo realizado ali. Então, poderia, como você falou, ser encaminhado direto, muitos deles são encaminhados direto. Mas imagine o que a gente traz, a sabedoria que a gente tem, de a gente poder conversar com os espíritos, poder entender tudo que acontece no plano espiritual, é conhecimento e sabedoria para nós. Para a gente poder saber lidar e respeitar cada vez mais todos esses trabalhos que são executados. Então, é necessário uma energia vital para alguns, é necessário essa energia dessa manifestação. Outros não, outros só com a energia no plano espiritual já conseguem ser encaminhados. Os precisam dessa manifestação. Mas o que eu acho muito importante dessa manifestação deles no transporte, além do desenvolvimento para esses médios que vêm com essa característica de transporte, de ser bons médios de transporte, é quando a gente consegue entender também a necessidade do assistido, tá? Então vamos supor, quando esse espírito ele passa esse transporte para o médium, tudo aquilo que esse espírito está passando em termos de sentimento, em termos de vício, de energia, um bom médio de transporte ele consegue trazer para nós, ó. Se eram pessoas que são viciadas em remédios, se é viciado em droga, são pessoas que vêm com depressão, se tem tendência suicida, a gente consegue entender isso. Dores, então a gente consegue até traçar um plano espiritual de um tratamento para essa pessoa muito mais adequado, entendeu? Para a pessoa que está sendo assistida, não para o espírito. Então, se o espírito está ali e está acoplado numa pessoa dessa, é porque ela também tem essa vibração. Porque esse espírito está se alimentando de algo, dessa energia vital que a gente está falando. Então, se ele é um suicida, ele não está ali à toa. Ou essa pessoa já está com uma tendência suicida, ou ele está influenciando ele ter uma tendência suicida. Isso para depressão, para síndrome do pânico, para todas essas doenças que começam a incapacitar a gente da nossa vida normal, entendeu?
Então, quando eles começam a vir já nas pessoas e começam a se manifestar através delas, a gente consegue saber qual tratamento tem que ser feito. Fica muito mais seguro o nosso trabalho, entendeu? Pode falar. Em alguns casos, o Espírito Santo deu choque porque ele nem sabe o caminho. Então, isso, para ele poder ter uma consciência ali, um grau de consciência para ele poder ser encaminhado. Porque, na verdade, às vezes ele nem sabe que está morto, mas muitos deles, vamos supor, com o costume, com o hábito dessa energia ruim, é muito, para nós aqui, a gente vai falar no nosso tempo, em muitos anos ele não sabe o que é uma luz. Ele não sabe o que é um amparo. Para ele a vida é aquilo. O plano espiritual é aquilo. Quando ele dá isso, ele assim, nossa, ele começa a acordar e ter um grau de consciência e aceitar essa ajuda, entendeu? É a mesma coisa que a gente fala na Cracolândia, pegar uma pessoa que está lá há anos e anos e anos. Ele não tem mais consciência do que é a vida. Ele não sabe o que é dia, o que é noite. Ele não sabe mais. Porque ele está naquele ciclo constante. Ele acorda, usa droga, dorme, usa droga. Aí, a vida dele é aquilo há anos. Então, às vezes, ele nem lembra do familiar dele, ele não lembra onde é a casa dele, ele não lembra o nome dele, não lembra nada. Ele fica ali vivendo naquilo. Para você dar um choque nele, você tem que dar o quê? Você tem que dar um amparo, você tem que dar uma refeição, você tem que trazer ele para a realidade, ele tem que acordar, ele fica um tempo sem usar. Putz, que isso. Aí, cara, o que eu estou fazendo na minha vida? É a hora que você consegue tirar e dar uma ajuda para ele, entendeu? Mais ou menos isso. O que acontece aqui pra gente acontece no plano espiritual. Eu já vi casos que eu vi que o Espírito pediu perdão. Sim, o Espírito pedir perdão. Muitos já pediram. É bonito ver esses trabalhos quando eles se manifestam pedindo perdão por tudo que estava sendo realizado. Bom, quando a gente fala desse descoplamento do nosso espírito, aí a gente vai estar em desdobramento. A gente fala do fio de prata, que eu já falei um pouco, mas depois a gente pode falar somente disso, desdobramento da nossa viagem astral, que eu acho que é um assunto bem interessante para a gente poder entender quando é que ele sai. Mas ele sai, o espírito, mas a vibração continua no nosso corpo físico, então ele não se ausenta lá da consciência. Ele tem um grau de consciência e ele traz muitas lembranças da sua viagem astral. Mas a gente consegue ficar até a paralisia do sono, não tem os movimentos. Alguns têm tremores, tem alguns reflexos, mas isso não, que ele vai ter uma consciência de movimentos. Por isso que a maioria das vezes eles fazem até um sono profundo que eles vão. Tem pessoas que usam técnicas para você poder desdobrar acordado, tem pessoas que já fazem técnica para dormir e já sair do corpo induzido a isso. Bom, aí é outra coisa que a gente poderia conversar, até a gente falar se realmente é legal ou se não é, porque toda técnica para mim é muito boa, mas não é para todo mundo. Então tem pessoas que é muito legal você poder conhecer e fazer essa viagem, ter os seus contatos e até aflorar a sua mediunidade e seu contato para a sua atual consciência espiritual do teu corpo físico, mas eu acho que nem é todo mundo que está preparado para realizar essas técnicas. Então eu acho que é devagarzinho, sabendo, está equilibrado, está bem, para depois você passar por um avanço nesse desenvolvimento, tá? Quando a gente fala para as pessoas muito, na hora que as pessoas estão incorporando, ou até as entidades falam firmar a cabeça. O que é firmar a cabeça? Porque a gente ouve esse termo de firmar a cabeça até quando não é para o médium incorporar e até quando o médium está incorporando, fazer firma a cabeça. O firmar a cabeça nada mais é com um estímulo verbal para a gente falar, equilibra essa força, equilibra essa energia. Então quando a gente está incorporando, que a pessoa está meio ali para receber a energia e deixar com que ela se manifeste de uma forma segura, que a gente fala isso, firma a cabeça, é deixar firmar aquela energia para você ser um bom instrumento. Ou quando não é o momento dela incorporar, é somente o momento ali que a gente está fazendo um trabalho para as pessoas de assistência e tal, e daí fala, firma a cabeça. Porque infelizmente tem pessoas que vêm só com a intenção de incorporar, entendeu? A gente recebeu muito disso na pandemia, né? Que as casas estavam todas fechadas, nossa casa estava aberta. Olha, eu vim aqui porque meu caboclo, meu chuva, calma, entendeu? Aí que eu acho que não existe a necessidade para a gente receber uma energia dele se manifestar. Se a gente se concentra, a gente recebe essa irradiação, ele vem, ele limpa, ele traz uma shell, ele traz a sua energia, não necessariamente ele precisa se manifestar. No meu entender, ele vem e consegue fazer toda a limpeza, trazer toda a energia para nós, sem necessariamente ele ter que se manifestar. Eu acho que às vezes é vício do médium, assim, não, vou deixar manifestar uma energia para ele poder me limpar. Eu não acredito nisso. Eu acho que acredito que existe uma firmeza muito grande, que você se concentra, você faz uma firmeza, você sente tanto a tua energia do teu guia, chega próximo de você, que é a mesma coisa se você tivesse incorporado, só que é o vício de incorporar. Então, infelizmente, o bandista tem disso, mas eu acho que só receber a sua irradiação, você já consegue fazer a sua limpeza, já consegue sair energizado daquela vibração. Só para você está falando de radiação, eu comecei o meu desenvolvimento, aí parei, né? Nunca tinha acontecido essas coisas comigo, aí eu parei e tal, aí eu comecei a frequentar aqui o Tupi. Eu sinto radiação da assistência, ok, tranquilo, que já está emanando coisas boas, já estou trocando energias. Só que
teve dia que eu fiquei até o final, né? Teve o encerramento. E aquela semana eu tive uma semana bem, assim, correria. E eu tava numa vibração muito forte de Yansan nesse dia, nessa semana. E aí aconteceu de eu ter ficado até o final e não sei se foi coincidência, se foi o acaso, se foram eles. E rolou no encerramento o ponto de Yansan e aí foi muito mais forte do que eu. E nunca tinha acontecido isso comigo antes do meu desenvolvimento. Então agora você deixando que eu fiquei com muita dúvida em relação a isso e do último curso que você falou que também, às vezes tem médicos que é incorpórea e não sabe se é a entidade mesmo, não é? Eu fiquei refletindo muito sobre isso, né? E agora você falando, e assim, tem muito sentido para mim, porque eu estava mesmo numa radiação muito forte de Yansan naqueles dias, sabe? E aí, Então, existe, tipo assim, existe alguns momentos que as pessoas não conseguem segurar realmente a energia, entendeu? Porque, assim, mas o que a gente vê, porque porque o costume, falta de firmeza de cabeça. Falta do meu desenvolvimento. Então, foi bom ter estado aqui, eu fiquei mais tranquilo. Então, quando a gente fala de radiação, para mim ainda existe o lado positivo de tudo isso, que tem pessoas que a gente vê, vamos supor, para vocês verem o quanto pode ser forte essa irradiação. Tem pessoas que jogam oráculos, que abrem cartas, jogam cartas e tal, e a gente vê a presença da cigana muito forte perto delas, e não necessariamente ela precisa incorporar, mas a gente vê o quanto ela fala por ela naquele momento que ela está jogando oráculo e tudo mais. É uma irradiação. Existem algumas coisas na Umbanda que a gente fica meio temeroso para os médiuns que, vamos supor, trabalham somente na irradiação como se estivessem incorporados. Eu acho que às vezes um médium ele é tão firme espiritualmente, mediunicamente, que às vezes ele só irradiado ele consegue trazer mensagens e falar pelo plano espiritual. O que não é legal para mim, que eu acho, é quando ele é totalmente irradiado, mas ele começa com trejeitos de uma entidade. Aí já não é mais irradiado, já é mistificação. Então, quer dizer, ele começa a usar os trejeitos que não é dele, por mais que ele traga mensagens muito legais, ele traga palavras muito boas, ele pode ser até assertivo em algumas coisas, mas se é ele que está ali presente, ele é totalmente irradiado, não tem porquê ele começar a usar trejeitos, ou falar de uma forma diferente, ou querer até usar alguns elementos que não é dele, que é da entidade. Aí a gente começa a falar de mistificação. Então, mistificação é o quê? É quando o médium começa a passar por cima da entidade. Vamos supor, de um lado bom e um lado ruim. Vamos supor, a pessoa ainda não está tão preparada e a entidade começa a querer passar um banho para a pessoa fazer. A ideia é assim, nossa, mas eu nunca vou falar essa erva, não vou falar essa erva não. Ah não, vai uma arruda, alecrim, aí putz, espera aí, ele tinha alguma coisa para passar de um banho, por você não conhecer, por você achar que aquilo está sendo repetitivo, de alguma maneira você tira algumas informações por insegurança. Ou se não, por você saber, vamos supor, que aquelas palavras deu certo para uma pessoa, você quer repetir algumas palavras para a mesma outra pessoa. Então você começa a passar na frente da entidade. Você está incorporado, mas você não deixa ela trabalhar e você começa a passar na frente dela e dar recados que não precisa, ou trazer indicações de alguns elementos e começa a passar na frente da entidade. Acontece isso? Infelizmente acontece muito quando a gente começa a acelerar um desenvolvimento, quando a gente começa a não deixar o médium trazer a sua segurança e a sua firmeza. Quando uma entidade se manifesta através do médium, ele já está pronto para trabalhar. A entidade está pronta para trabalhar, mas a segurança do médium ali na frente é que tem que estar junto com a entidade. A entidade está pronta, mas o médium tem que se seguro para isso. Tanto é que eu estava conversando acho que com o Elton um tempo atrás, eu pergunto, mas por que quando as pessoas começam a incorporar no tupi, você deixa ela por muito tempo ainda dando passe? Justamente por isso. Porque quando a pessoa está lá incorporado e você tem um grau de consciência, está consciente naquele momento. Senta uma pessoa na frente do médium, não é fácil. Você chegar ali, sabendo que a pessoa está ali muitas vezes esperando uma palavra de um grande conforto, esperando ali uma palavra que talvez ela vai levar para o lar dela, porque ela veio pelo filho, pelo companheiro, pela companheira, por alguém que sabe que está no leito de morte, ou está prestes de uma separação, ou está prestes de alguma coisa acontecer muito forte daquela família, ou com aquela pessoa. Então é de uma responsabilidade muito grande o que você vai falar ali. Então às vezes você pode chegar e falar alguma coisa que você pode fazer com que a pessoa interrompa a passagem dela aqui. Ou você pode falar alguma coisa que aquela pessoa que veio conhecer a Umbanda e por uma coisa mal falada, mal colocada, a gente pede uma pessoa que venha a ser adepta de uma nova religião. Então é de uma responsabilidade muito grande. É a mesma coisa, vamos supor, um médico que se forma e ele abre o consultório dele e começa a vir. Será que ele está tranquilo ali vindo um atrás do outro? Tá, existe uma insegurança. Entendeu? Assim como um engenheiro quando vai fazer o cálculo para um prédio, ele tem uma insegurança, entendeu?
Então você tem que ter realmente uma firmeza, uma segurança muito grande para você poder deixar fazer o trabalho. Então eu prefiro deixar a pessoa realmente dando passe várias vezes, ela chegar e atender os próprios irmãos de santo, ela vir atender aquelas pessoas mais conhecidas da casa que sempre vem, que vão poder entender o momento que ela está passando de desenvolvimento, até ela se sentir tão segura, ao mesmo tempo que você não pergunta nem para o médico, você pergunta para a entidade. Vamos trabalhar hoje? Vamos. Vamos trabalhar hoje. A entidade responde, porque ela vai falar, não, estamos prontos. Como as entidades já falam assim, calma que a menina não está pronta ainda, calma que a menina não está pronta ainda. E a gente espera. Não tem por que você botar ela no momento, se ela não chegou, já falou, não sei o que tal, agora você tem que atender. Não, você tem que deixar ela à vontade para sentir o momento dela, segura para ela poder desenvolver um trabalho. Então, tipo, eu falo muito isso. Quando a gente vem para cá, como eu já falei várias vezes, a gente é um hospital espiritual. Então, por mais que a gente venha para cá, e eu gosto muito da descontração que os filhos têm na casa, na amizade que tem, no contato que tem, mas a gente não sabe a dor das pessoas na assistência. A gente não sabe quando a pessoa vem para cá e fala assim, é a última chance que eu me dou. Muitas pessoas já passaram por isso, é a última chance que eu me dou. Se me der certo isso, acabou para mim, não quero. Então, a responsabilidade, o respeito que a gente tem nesse momento, onde a pessoa está lá sentada esperando para receber uma palavra, receber uma energia, é muito grande. Tem pessoas que vêm escondidas para cá, da família, do companheiro, porque não aceita, não acredita, aí vem para cá, tem de tudo, entendeu? Então, tipo assim, a gente tem que ter um respeito muito grande por esse momento que a pessoa está se dando, se doando, para poder estar uma grande transformação na vida dela. Então, não tem por que ter pressa. No caso do desenvolvimento, não seria melhor o médico desenvolver inconsciente primeiro? Ou depois ele desenvolve, com o tempo do trabalho, ele desenvolver a consciência? Então, vamos lá. Repete a pergunta. Se não seria melhor o médium se desenvolver inconsciente para depois e ter uma certa grau de consciência, né? Então, as primeiras incorporações que nós tivemos, né, quando chegou a Umbanda, era completamente inconsciente. Primeiro porque não tinha quem desenvolvesse os trabalhos, não tinha quem desenvolvesse, quem trouxesse as linhas. Então, a entidade vinha e tipo, tomava conta mesmo da parte física, mental daquele médium para poder realizar o trabalho, né? Imagina um garoto com 17 anos entrando num hospício e falando, você é espiritual, pode vir comigo que eu vou tratar. Putz, imagina. Então, imagina se ele tivesse um grau de consciência. Então, quando a gente começa a criar a consciência e a semiconsciência, vamos falar de consciente, porque durante o trabalho existe uma consciência. O que a gente aprende, o que a gente é intuído, o que é recebido para nós de graça naquele momento é muito importante para o desenvolvimento, não só mediúnico, mas como humano. Entendeu? Então, as lições que a gente recebe para tudo isso é muito importante. Então, se você pega uma pessoa que ela é inconsciente, cara, é muito mais difícil o desenvolvimento dela, moral, o desenvolvimento dela de caridade, porque ela não sabe o que está acontecendo. E você apaga, você acorda e fala, por que aconteceu? Ó, deixa eu te contar. Chega no outro dia, igual. Chega no outro dia, igual. Então, não vai ter um interesse, né? Entendeu? Tipo assim, mas a gente chega lá e é como se tivesse começado do zero todo dia. Mas é possível mudar isso? Olha, é o que eu falo, pra mim eu nunca peguei nenhum médium inconsciente na casa. Então pode ser que com o passar do tempo ele comece a criar uma consciência, eu acredito que sim, tá? Então, porque quando a gente começa a trabalhar, que eu já peguei médiums com uma mediunidade muito aflorada já, que não vieram tão cedo desenvolver, então fica muito mais difícil você dar o controle para eles sobre todas essas energias. Mas cada vez mais você vê que é visível o quanto eles conseguem equilibrar essas forças, poder ter um entendimento. É porque é muita informação de uma hora para outra, entendeu? Mas conseguem controlar sim. Então eu já peguei isso já sim, entendeu? Pessoas que vieram com grande mediunidade e que tinham alguns apagões, tinham alguma coisa que era realizada, como para mim é como se fossem grandes sinais da espiritualidade, que eu falava, cuida, entendeu? Então dava os apagões, sumia, depois voltava e não sabia o que tinha acontecido. Mas quanto mais começou a participar dos trabalhos, mais veio a consciência, mais isso veio fluindo, entendeu? Porque apagava mesmo de desmaiar, não que se manifestava alguém e ficava inconsciente falando, fazendo alguma coisa. Apagava, assumia, entendeu? É isso. Alguma coisa? Esse sumir fora de uma casa quando você começa a ter esse desenvolvimento e não tem um direcionamento. Então, a gente pode pensar em duas coisas, né? Quando acontece isso de sumir. Então, a gente pode sumir, vamos supor, que pra mim pode ser até uma defesa da espiritualidade para essa pessoa, que geralmente quando acontece isso, claro que tem caso e caso, mas geralmente quando acontece isso, da pessoa ter um grande grau mediúnico e não ter um entendimento espiritual tão grande,
Geralmente isso acontece em lugares de baixa vibração. Então vai acontecer isso numa balada, vai acontecer isso num lugar que ela está muito aberto bebendo, e de repente, pum, apaga, fica espiritual e fala assim, ó, pá, desliga, deixa, parou a cagada. Para de fazer besteira, minha filha, vamos pra casa, entendeu? Então acontece com uma proteção para a pessoa mesmo, porque se continua assim, como ela tem um grau mediúnico muito aberto, ela vai dar vazão para tudo aquilo que é negativo dela. Quando ela acordar, ela fez muita coisa que ela, Deus, apaga na minha cabeça que eu não quero lembrar, entendeu? Então acontece muito disso, da espiritualidade vir com uma proteção mesmo para esse corpo físico, para esse médium, desligar ele. Pode ser também, como já aconteceu que a gente recebeu na casa, de pessoas que vêm de outras casas, onde eles fazem alguns trabalhos tipo de manter os elementos do orixá da cabeça dele lá, os elementos e tal, e a pessoa sai porque brigou com a casa e tal, aí quando você vai ver a pessoa começa a ter vários problemas neurológicos. Aí você pode fazer todos os exames e você não vai encontrar nada. Vários, não vai encontrar nada. E a pessoa tem apagões, de ter que se afastar do trabalho, de não poder mais ter uma vida social, porque infelizmente ele brinca com a coroa dele. E infelizmente isso acontece. Isso acontece. E não é pouco. O pessoal da casa que ele ficou. Tipo, as pessoas vão lá e, vamos supor, eu não gosto disso, aqui na casa a gente não faz isso, né? Tipo, de você ter os elementos do seu orixá, ali a tua quartinha, aquelas coisas todas guardadas e tal, da pessoa. Tem lugares que a pessoa vai lá e põe sangue, põe cabelo, põe alguma coisa do elemento do físico da pessoa ali dentro, para você amarrar aquela energia do médium ali dentro, entendeu? Quando acontece alguma coisa que ele desaprova e ele quer seguir o caminho dele, nem sempre consegue sair com os seus elementos. Quando ele deixa seus elementos lá, para quem sabe manipular bem as energias, sabe fazer, né, uns trabalhos, e ele consegue fazer alguma coisa para desequilibrar a cabeça da pessoa. Já chegou gente aqui e fala assim, cara, e agora? Eu peguei a quartinha lá, botei sangue, botei cabelo, botei isso, aquilo, outro, e nem filho da casa era da assistência. Jesus. Era da assistência, mas daí vem a cobrança, né? Olha, a gente veio fazer um trabalho aqui para os teus elementos aqui, ó, ficou em tantos mil reais. Ele disse, putz, mas eu não tenho. Putz, agora então você não pode mais vir aqui. Acontece isso. Infelizmente. É o que mancha a nossa religião, infelizmente. Realmente eu nunca passei por isso. Infelizmente acontece isso. Certo? Então esse que é o lado para mim positivo e o lado negativo da irradiação. Mas acho que quando a gente consegue controlar essa radiação, consegue sentir bem essa vibração, eu acho que quando a gente tem um médium ali com uma responsabilidade muito grande, através da caridade, da simplicidade, ele consegue ser um grande instrumento sem estar incorporado e poder ter palavras, ter energias para poder doar para as pessoas. Rodrigo, e quando as pessoas se emocionam assim, na abertura, tem uma finalidade, algum sentido? Então, tem pessoas que têm, tipo assim, que se manifestam de formas diferentes, né? Não só se emocionam, mas tem pessoas que têm grande sonolência, né? Tem pessoas que começam, nossa, me dá um sono. Tipo assim, abriu e começa a chorar, chegou bem, do nada dá vontade de Então, chorar. aí quando você está na assistência e está chorando, você pode sentir por várias coisas. Primeiro, por lembranças espirituais que você tenha de alguns trabalhos realizados já no passado. Isso. Você pode estar chorando ali porque às vezes um espírito ali que está pedindo ajuda e está em sofrimento, ele usou o teu corpo físico mais uma vez e você vem um choro, uma tristeza, você não sabe do que é aquilo. Que justamente ele usou aquilo ali para ter passagem para ele ir embora. Então depende do que é emoção, é minha, ou estou sentindo um negócio estranho, uma vontade de chorar, que não sei porquê. Às vezes a pessoa começa até a ouvir, estou ouvindo choro, quando você vai ver, você começa a manifestar aquela energia que você irradiou dali, você trouxe para você, entendeu? Então tem várias coisas que podem ser feitas, mas que a gente pode pensar. Mas essa energia de emoção da gira, putz, quando a gente está aqui, a gente vem de coração aberto, a gente vem com uma transformação, a gente vem com uma história espiritual, a gente começa a sentir a vibração do coro, a gente começa a sentir a vibração. Não tem como não emocionar. Exato. Muitas pessoas se emocionam aqui, entendeu? Então, tipo assim, eu geralmente viro o rosto e vou beber uma aguinha. Mas eu vejo que muitas vezes, principalmente quando os filhos vão bater cabeça, ou ter uma incorporação de um orixá deles, eu me emociono muito com isso, entendeu? Sim, também. Então, tipo assim, às vezes eu tô em casa fazendo guia pra eles e começo a botar ponto, quando eu como celular, tô chorando. Porque me emociona de lembrar, entendeu? Vamos supor, hoje, quando eu começo a já pensar como vai ser a gira dia 1º, eu já começo a chorar antes. Entendeu? Só de pensar em como que vai fazer, como vai ser a abertura, como vai ser chegar. O orixá vai se manifestar, não vai se manifestar, meu Deus. Eu já começo a pensar em tanta coisa que tipo assim, eu não programo, tipo assim, vamos pra lá e lá não vai acontecer. Então, eu não sei o que vai acontecer. Então, já me emociona. A gente pode confundir, ficar achando que é nossa, que é alguma coisa ruim, mas nem sempre, né? Nem sempre, nem sempre. Essa irradiação pode ser para assistência também? Pode,
Pode ser, certo? Inclusive fora daqui. E isso não sabia normal, o que eu falo, às vezes no teu trabalho uma pessoa vem. Aquela sensação do cigarro, Isso sim, de elemento então mais presente, às vezes tem. Às vezes não só de uma entidade, mas às vezes de um ente querido, entendeu? Da pessoa vir, sentir o perfume, sentir o cigarro, o charuto, aí pode sentir isso daí, a vibração próxima dele. Então, nossa, eu sonhei com ela, estava tão presente no meu sonho e tal. Então pode ser sim, que você sentiu a irradiação daquele ente querido seu. Pode ser. Quando a gente transpira as mãos. Então, transpira é energia pura, né? Aquilo que a gente falou bastante sobre ectoplasma, tudo, quando a gente começa a trabalhar muita energia e põe para fora. Quando a gente começa a ter uma sonolência, e geralmente a gente vê muito isso numa mesas que fazem a leitura do evangelho. Aí começa a bocejar todo mundo. Por quê? Porque tipo, como eles não estão na Umbanda, que eles mandam energia de outra forma, eles estão sentadinhos, o corpo físico deles parado. Cara, aquela energia tem que ser de alguma maneira. Entendeu? A gente tá aqui, você canta, você bate palma, você jogando energia pra fora. Eu tô aqui parado fazendo uma leitura. Chega uma hora sem sair energia de alguma maneira. Você começa todo mundo bocejar. Tá trazendo energia, não tem o que fazer. Tem que jogar pra fora de uma maneira. Quando você vê uma sessão mediúnica de cadecista, é todo mundo bocejando. É direto isso. Tem que jogar energia de alguma maneira. Ou tá num passe jogando energia, mas tá numa leitura, se concentrando, recebendo. Nossa. Pode falar, Gustavo. E aí, espíritos obsessores, eles podem ser incorporados, tipo, até para você ajudar eles a evoluírem? Então, os espíritos obsessores, os quiumbas, os malfazejos, como a gente vê na literatura, eles se manifestam sim para a gente poder ajudá-los, né? Como a gente estava falando do transporte. Tem os médicos que têm uma facilidade muito grande para fazer o transporte e a gente coloca ali, abre o caminho para ele poder passar por esse corpo físico de um médium de transporte, para ele poder ser doutrinado e ser encaminhado. É o que é realizado. Mas ele se manifesta. O grande problema é quando as pessoas começam a achar que, vamos supor, que é o perigo de manifestar o espírito em casa sem uma grande proteção, entendeu? Então já teve muitas pessoas que vêm até nós que falam assim, não, meu guardião sempre vem na minha casa, quando eu estou tomando uma cerveja com a minha esposa, eu estou tomando alguma coisa, ele vem beber, não é teu guardião. Ele se faz de guardião para isso, como ele se faz de caboclo para fumar, ele se faz de alguma para chegar lá e estar na sua casa. Mas um espírito de luz, ele não vai se manifestar em qualquer lugar, ele não vai se manifestar principalmente se você está numa vibração baixa. Se você está bebendo, se está fazendo alguma coisa desse tipo, ele não vai se manifestar ali. Provavelmente é um quiumba que está se manifestando para se aproveitar daqueles elementos. Com certeza. Com certeza. Então, quando acontece isso às vezes num lugar tipo de festa, lugar de uma energia assim, e que infelizmente acontece muito, as pessoas estão crentes que estão incorporando um guardião, um caboclo, alguma coisa assim. Não é. Um guardião não vai para a balada com você, entendeu? Você vai lá sozinho, você vai porque você quer. Então a vibração que você vai pegar ali é a tua. Ah, não, vou comigo que eu tenho o meu guardião, não sei o que, tal. Ele tem mais o que fazer, ele não é babá, entendeu? Você tem um livre-arbítrio para estar onde você quer. Você quer ir lá, você acha que vai estar tomando o guardião, ele vai estar com você? Ele não vai estar com você, ele não é babá de ninguém. Você teve o livre-arbítrio para ir lá. Então você vai lá e aguenta sozinho as consequências energéticas que você vai para o teu lado. Ele não vai lá, tipo assim, onde você for eu estou com você. Não existe isso. Entendeu? Ele vai estar com você se você estiver lutando para a tua paz, se você estiver no caminho sério, você estiver equilibrado, você estiver lutando para isso, aí ele vai estar com você. Não é qualquer lugar que você vai, tendo a sua liberdade e livre-arbítrio para ir, que ele vai estar com você lá. Tem uma história muito legal. E a gente estava fazendo um trabalho de desobsessão, e nesse trabalho de desobsessão, a gente fazia 5 desobsessões por dia, lembra? Isso aí, né? O quê? A gente fazia 5 desobsessões por dia e eram desobsessões pesadas. E nessa de fazer a desobsessão, aí tinha lá as pessoas e vinham os acompanhantes. Para a pessoa não sair sozinha, não saber como que era e tal, então tinha os acompanhantes. E numa dessa, a entidade que estava aqui fazendo a desobsessão, ele pega e falou assim, ó, traz aquela pessoa ali. E daí ele perguntou, não, mas aquela não tá, vai passar pela desobsessão hoje. Eu disse, não, mas chama ela que eu quero falar com ela. Aí a pessoa... Só estava acompanhando, chama que eu quero falar com ela. Aí chamou, chamou todos os médicos, vem aqui todo mundo comigo aqui. Aí fez aquela rodinha ali assim. O que não pode fazer para vir aqui nos trabalhos espirituais? Ah, não pode comer carne vermelha, não pode bebida alcoólica, não pode ter relação sexual. E dele, baratinho pode? Aí, não pode. Você está fazendo o que na minha casa? Você acha que você vai lá não sei aonde, você vai fumar o que você quiser, você me chama para te proteger lá e você vem pisar na minha casa? Cara, e todo mundo com o olho arregalado assim, e você vai ter um respeito ao meu solo, porque você não vai ficar usando esse negócio lá e não vai pisar aqui não. Então quer dizer, o cara chamou pra ir lá. Você acha que
a entidade vai te acompanhar para você comprar teu baratinho não sei aonde, entendeu? Ó, e tem mais o que fazer. Queria proteção, né? Assim, ó, me protege, seu Serafim me protege que eu vou lá. Lá você vai sozinho. Lá você vai sozinho. Aí quando chegou aqui, passou por isso. Então quer dizer, não é assim porque você é protegido, você é amparado pela espiritualidade, você pode tudo. As pessoas pensam que porque eu trabalho com tal entidade, não, que eu não ando só. Depende onde você anda. Depende onde você anda. Ele não vai estar em você em qualquer lugar. Quer dizer, você vai querer virar aí um criminoso e ele vai estar do teu lado te protegendo. Não é assim que funciona, entendeu? Então depende das suas escolhas, depende do que você vai fazer. Você vai ser muito bem protegido. Mas você tem a liberdade e o livre-arbítrio para escolher os seus caminhos. Aí, depende da vibração que você está, é quem vem te acompanhar. Onde você vai, é onde vai te acompanhar. Não tem jeito. Você falou de incorporação de quiumba e tal. Dá pra falar um pouquinho de diferença de possessão? Então, a possessão, vamos supor, um espírito de luz, um espírito que vem trabalhar em nome da caridade, em nome da Umbanda, ele sempre vai respeitar o teu corpo físico. Ele nunca vai passar dos limites daquilo que você não tem uma autorização para ser realizado. Ele nunca vai contra a sua liberdade e o seu livre-arbítrio se você não quer aquilo. Você tem um controle sobre o seu corpo físico. Esse corpo físico foi nos dado, nos presenteado para a nossa passagem aqui na Terra. Então ele jamais vai querer pegar esse corpo físico para fazer o que bem entende sem a autorização do espírito de luz. Então quando a gente tem essa possessão, que vem um espírito negativo de baixa vibração, a ele quer utilizar o seu corpo físico sem nenhuma autorização. Por isso que ele quer apagar a sua mente. E ele pega e faz o que ele quer com o teu corpo físico. Existe isso? Existe, infelizmente. Mas é quando a gente abre para campos energéticos assim. Então quanto mais a gente trabalha a nossa vibração, a nossa energia de luz, dificilmente a gente vai ser colocado numa situação dessa. A não ser trabalhos extremos, que são de trabalhos realizados para aquela pessoa. Aí pode ser que venha a acontecer, entendeu? Porque o mídia já pegou trabalhos aqui na casa assim, né? Que vinha e tomava completamente conta, porque a pessoa se machucada, a pessoa se ferida, a pessoa se cortar feio, assim. Aí já vem acontecer, entendeu? Porque já é uma possessão, já não é mais uma incorporação. E qual é o, digamos assim, o interesse desse espírito, assim, de fazer isso aí, absorver essa energia negativa, digamos assim? Então, quando a gente fala de trabalhos feitos, aí tem que ver a intenção que essa pessoa que realizou um trabalho para ele fazer isso. Mas sem pensar no trabalho feito, assim, só o possessão, tirando a parte de... Então, geralmente quando tem essa possessão, ele vem por algum benefício de físico dele para fazer alguma maldade, fazer alguma assim. Porque ele não vai vir aqui, vai possuir o corpo físico da pessoa e ficar sentado assistindo uma TV. Ele não vai fazer isso. Então ele vai vir para causar, ele vai para fazer alguma coisa. E essa energia que ele causa, vamos supor, até chegando num lar e falando palavras ruins para as pessoas ali próximas, a tristeza dos outros, a amargura que ele vai causar, alimenta ele e a falange dele inteira. Então tudo aquilo que ele vai causar naquele ambiente, toda a vibração que ele joga lá para baixo, ele alimenta todo o exército dele com isso, entendeu? Isso que é o que eles precisam. Pensando assim numa falange, nunca vai vir o... Ele não vai vir sozinho. Tá, ele não vai vir o mais alto, a falange dele assim. Vai mudando os... Isso Geralmente isso não acontece, vai vir aqueles que ele encaminha para realizar isso, que já são bem treinados para isso também, para poder chegar lá e acoplar e tal. Mas aí eles vêm para poder fazer uma energia para a falange deles inteira, entendeu? Para alimentá-los. Entendeu? Daí pode fazer com que se machuque, porque ele tem energia do sangue, entendeu? Então, aí tem várias coisas que a gente pode conversar mais a fundo, porque não é ruim falar sobre isso. Mas é isso que acontece. Pode falar. Só mais uma, tá? Claro. Quando a pessoa se suicida, no caso, o que acontece? É bem complicado, né? Então, são caminhos não muito bons, eu diria, entendeu? Então, principalmente no momento que a gente está vivendo. Porque a espiritualidade diz que desde o ano de 2000, poucos espíritos têm autorização para voltar. Então, muitos que estão agora encarnando já estão vindo com uma grande missão para esse momento que a gente está vivendo. Então, eu acho que uma passagem interrompida nesse momento é como se ele rasgasse o passaporte dele para cá, entendeu? É como se ele tivesse interrompendo a sua passagem e não tendo mais uma autorização nesse momento para voltar aqui. Então, ele vai ter que regredir muito, além de passar anos num umbral, numa vibração umbralina, de poder realmente poder ter um entendimento daquilo que foi interrompido. Então a gente tem que pensar muito assim. Infelizmente a gente tem que conversar muito sobre isso, eu acho. As pessoas têm que conversar. A gente vê hoje
muitas mães, muitas mulheres querem ser mães e não conseguem. A gente vê muitas pessoas interrompendo o nascimento de um espírito de luz. A gente pode ter várias visões sobre isso. A gente pode ter uma visão muito mundana e uma visão espiritualista. No direito da mulher, do aborto e tal, que eu não quero nem entrar muito nisso. Mas quando a gente entra numa visão espiritualista, jamais a gente pode interromper uma passagem de um espírito em terra. Uma visão espiritualista. Isso é contra qualquer princípio espiritual. Quando a gente interrompe uma trajetória, quando a gente estivesse interrompendo uma grande oportunidade que nos foi dada. Existem várias passagens de espíritos que viciam em interromper a sua passagem aqui. Chico fala muito sobre isso, até de uma criança que ele veio, se não me engano, ele veio paraplégico e ele começou a adquirir uma doença que ele também perderia o movimento dos braços. Não, ele não tinha o movimento dos braços, ele ia ficar cego. E ele fala que, tipo assim, mas por que, né? Perguntam pra ele, por que essa criança já veio sem os movimentos e por que agora ele vai estar cego? Ou foi ao contrário? Você lembra? Alguém lembra essa história? Acho que ele era cego e depois ele perdeu os movimentos. Isso. Ele veio cego e depois ele perdeu os movimentos. Porque do jeito que ele está já começando a entrar numa vibração de suicídio, se a gente não tirar os movimentos dos membros dele, ele vai interromper a passagem dele de novo. E era tipo a 7ª vez que ele já tinha interrompido a passagem dele. Então ele vai se arrastar até o precipício e vai se jogar do prédio. Então, para você ver o quanto isso causa, a pessoa teve que vir totalmente paralítica, cega, para poder cumprir a trajetória dela. Então muitas coisas acontecem para a gente poder ter a oportunidade de vencer um ciclo encarnatório. Então o peso que isso traz, a gente não tem ideia do peso que isso traz, entendeu? Então teve não sei se você é novinho, você não vai lembrar, mas muitos anos atrás, sei lá, uns 10 anos atrás, teve uma criança que os pais foram assaltados e a criança, na hora de sair do carro, ficou presa no cinto de segurança do lado de fora. E ele foi arrastado por quilômetros lá no Rio de Janeiro, do lado de fora, pendurado pelo cinto de segurança. E depois de um tempo, morreu. E depois de um tempo ele veio falando que ele era da época de Roma. E ele arrastava as pessoas no cavalo dele. Aí por isso que ele tinha que passar por aquilo, porque ele causou aquele sofrimento para várias pessoas. Então ele tinha que passar por aquilo. Então quando a gente comete algo aqui, o reflexo vai vir uma hora ou outra. Então a gente interromper nossa passagem agora, a gente não sabe como a gente vai vir com uma oportunidade para cumprir ela inteira, entendeu? É triste. Pode falar, Elton. E lembrando que o suicídio é condenado por todas as religiões. O suicídio por todas as religiões. Não existe nenhuma religião que... infelizmente. É isso. Mais alguma coisa, gente? Vamos lá? Tinha notado alguma coisa para falar agora. Então nisso a gente vê que, vamos por esse negócio de irradiação, da vibração que a gente tem, a gente vai até ver, quem já está estudando um pouco sobre outras dimensões e para a chegada de outras orbes, a gente vê que a forma de comunicação desses espíritos que estão chegando, podem chamar de extraterrestre, de espíritos que vêm de outras orbes, a forma que eles se comunicam é através da telepatia. Porque eles já entram na irradiação um do outro e já conseguem transmitir mensagens para nós. Assim como a gente recebe do plano espiritual para a gente poder ser induzido, conduzido a atitudes e a palavras, futuramente acredita-se que a gente vai poder ter uma comunicação somente através da irradiação. Certo? Você acha que é uma forma de evolução da incorporação? Como? Desculpa? Uma forma de evolução para a incorporação? Não vai precisar mais de incorporação? Eu acredito. Então, é aquilo que a gente começou, né? Eu acho que, estou perguntando se a gente acha que daqui a pouco não vai precisar mais da incorporação. Eu acho que o nosso grau de evolutivo, de desenvolvimento vai ser tão grande que eu acho que a gente não vai precisar mais dessa manifestação. Eu acho que não vai ser para agora, acho que vai demorar, sim, vai demorar. Mas eu acho que vai chegar um momento que nosso contato com o plano espiritual vai ser tão forte, tão presente, que talvez a gente não precise mais dessa incorporação. Porque a gente consegue ser tão irradiado, a gente consegue estar tão presente através de tudo isso, que não tem como, a gente não tem a necessidade para isso. Claro que talvez, vamos supor, lá mais para frente, vão ter espíritos mais evoluídos ainda, que talvez a gente precisa fazer sessões para a gente poder adquirir mensagens mais ainda elevadas do que as que a gente tem hoje, entendeu? Como a gente estava conversando através da literatura. Então a literatura que a gente tem hoje, de Kardec e outras literaturas, é importante para a gente chegar nesse patamar. Mas vai chegar uma hora que, putz, a gente vai subir um outro degrau, então vai ter mais informações,
conhecimentos mais aguçados para a gente poder entender qual que é a nossa missão agora, para onde a gente está indo. E aí vai vir novamente, sei lá, talvez novas religiões, ou não vamos precisar de religião, porque a gente vai estar num sentimento mais puro, a gente vai estar alguns outros elementos vão vir para propiciar a gente a fazer novas missões. Como eles têm, e eles estão vindo de outros lugares, para poder trazer uma evolução aqui para a Terra, para nós, com certeza vai chegar um momento que a gente vai ter outras missões com uma consciência maior. Hoje a gente já sabe que nisso que a gente está falando do desdobramento, nossa viagem astral, os espíritos que hoje estão encarnados aqui no Brasil são grandes espíritos que, quando tem grandes desgraças ou mortes em coletivas, os espíritos que são mais aguardados são os espíritos do Brasil, porque eles estão preparados para poder fazer esse salvamento. Isso, várias literaturas falam sobre isso. Então, se a gente tem uma certa inconsciência no nosso desdobramento, na nossa viagem astral, e a gente já tem essas missões que a gente executa no plano espiritual, imagina a gente com grande consciência, sabendo daquilo que a gente vai, da nossa capacidade espiritual que a gente tem. Infelizmente, hoje a gente não utiliza nada da nossa capacidade mediúnica espiritual, é muito pouco. A gente é muito ainda infantil nesse lado. Muito. Estamos engatinhando ainda. Certo? Pode falar. Mediunidade esponja, tem como dar uma controlada maior nisso? Então, tem a mediunidade esponja, né? Então, uma mediunidade esponja é aquele que suga muita energia e não joga energia para fora. Então, ele não, tipo assim, uma coisa a gente doa energia é uma coisa, a gente trocar energia é outra coisa, a gente só puxar energia é outra, entendeu? Então, quando a gente troca energia com o meio é uma coisa. Se eu chego uma pessoa que está extremamente densa e eu puxo a energia densa dela e dou uma energia mais equilibrada para ela, é um grande problema. Se eu estou aqui para ser um para-raio de energias daqui do terreiro, então eu consigo sentir, nossa, hoje a vibração está mais pesada, hoje a vibração está mais densa, mas eu consigo puxar essa energia, equilibrar ela e receber uma energia de luz e ficar trocando com o meio através da entidade, de uma firmeza que eu posso fazer, tudo bem. O grande problema é quando a gente puxa essa energia e a gente não consegue jogar ela para fora, entendeu? Então, o que dá para fazer, dá. Isso não é difícil. Isso é muito mais fácil do que controlar os apagões, do que controlar grandes mediunidades de incorporação que não vem com cabeça tão firme. Então, isso de você trazer as energias e isso, tipo, manifestar de uma forma que desequilibre as suas, não é tão difícil esse trabalho não. Dentre todos os outros, né? Não que não é trabalhoso, não que a gente não tem que dar uma atenção, mas não é tão difícil quanto os outros trabalhos que a gente estava falando agorinha. Mas dá para equilibrar. Seria a mesma coisa que o empata? Como que é? O esponja seria a mesma coisa que o empata? O que seria o empate? O médico que empata, que ele sente as coisas, pega pra ele, carrega pra ele. Então, não, já ouvi falar esse termo, eu queria entender tipo, o que seria para você o empate. Não tenho certeza, mas estou o empate são aquelas pessoas que elas sentem grandes vibrações em volta dela, entendeu? Isso. Então não necessariamente ela vai absorver essa energia, mas ela tem uma percepção da energia do meio, entendeu? Então tipo, ela sabe facilmente chegar no local e saber onde tem uma energia densa, onde tem uma energia mais leve, ela sabe diagnosticar o ambiente, entendeu? Prever o que vai acontecer. Ele consegue ter a percepção energética muito grande do ambiente. Isso entendeu? é ruim? Não, isso aí é excelente. Se a pessoa dá valor a isso, né? Não adianta eu chegar e saber a energia que está nesse lugar e não fazer nada para isso. Sim, Não adianta eu chegar no lugar e saber que aquela energia é densa e não é para mim e eu continuar frequentando esse lugar. Entendeu? Então, para quem sabe? Agora, quanto esponja, eu dou uma dica. O jeito é ser bombril. Eu tô aprendendo a ser bombril. Porque tipo, não tem como. O esponja dá para trabalhar. Dá para trabalhar. E não é ruim, na verdade. Na verdade é o quê? Uma pessoa que tem um grande grau de mediunidade, mas ainda não equilibrou suas forças. É isso. Então quando você começa a equilibrar e você começa a entender, por isso que eu quis falar muito de energia no início, porque o grande mal das pessoas que chegam desequilibradas é porque tem uma grande capacidade de absorção energética, mas não sabe o que fazer com aquilo. Entendeu? Quando ela começa a ter a sensação da dor de cabeça, ou do enjoo, ou de um tremor, ou de uma ansiedade, começa a dar, ele diz, isso não é meu. E ele começa a aprender a se limpar através daquilo. Então quando a gente começa a entender como o nosso corpo reage perante tantas energias, é quando a gente começa a se proteger mais. Porque eu até quis falar sobre essas energias. Mas é legal, não é ruim. E também às vezes a energia, você usa para os outros. Você está lá, está cheio de energia, né? Mas para os outros está usando com facilidade. E para você, que na verdade ela é para você, você não consegue administrar a favor a você, sabe? Então para o próximo você está lá, para você fica mais. Isso pode ser uma forma de transporte também?
eu acho que são coisas diferentes, entendeu? É o que eu falo, se você é um esponja, você traz a energia para você e fica para você, ainda você é somente um esponja. Se você consegue trazer essa energia para você e chegar aqui, e eliminar ela e jogar para o meio, para ela você poder ser amparada e encaminhada, não tem problema. Aí já não é somente um esponja, aí é o transporte. Se eu sou esponja que a gente fala, é aquele que traz essa energia para ele e joga a energia dele lá para baixo. Agora, se ele consegue trocar essa energia, mandar para o meio, beleza. Agora, se ele doa a energia dele e traz uma energia densa, ele vai com a energia densa também, entendeu? Então, eu estou super bem, eu chego perto daquela pessoa, nossa, começa a bocejar, começa a tirar minha energia, quando eu vou ver, nossa, eu tô com sono, vou vontade de ir pra casa, quero ir embora, tava super animado. Quer dizer, você puxou, você limpou a pessoa, você trabalhou com uma limpeza, essa é a verdade. Aí tem pessoas que conseguem equilibrar tudo isso, vai lá pra fora, bebe um copo d'água, passa a água nos punhos, na nuca. A água é um elemento de purificação, é um elemento de limpeza. Aí você utiliza essa água para você poder se limpar naquele momento, não tem problema nenhum, entendeu? Então tem pessoas, por isso que é legal a gente conhecer. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu comi alguma coisa que me fez bem. Ele pensa sempre no lado físico e esquece o lado espiritual. Então quando a gente começa a entender o lado espiritual de tudo isso, a gente começa a ter algumas coisinhas ali que a gente consegue fazer para se limpar. Putz, com água não deu certo, pô, deixa eu pedir um marafuzinho ali, eu não vou tomar, mas eu vou me limpar com aquilo ali e chamar meu guardião lá do lado de fora, entendeu? Dependendo de onde você tá, claro, entendeu? Não vai fazer isso numa balada, porque ali você já vai ficar ruim de qualquer jeito. Eu tô dizendo, tipo assim, você tá na tua casa, recebeu uma visita, você tá no teu trabalho, recebeu um cliente, você foi no fornecedor, você fez, entendeu? Coisas assim do cotidiano que não tem como a gente fugir. Aí a gente consegue fazer isso. Se você é uma esponja inconsciente, então, aí quando você não começa... sabe, você não tem a noção de como se limpar, de como se livrar daquilo. Então, aí você tem que procurar alguém para te instruir, porque não tem o que você fazer. Você tem que se pegar na fé, na religião. E eu não digo que só a Umbanda vai fazer isso. Eu acho que qualquer religião que te dá, tipo assim, um entendimento da espiritualidade, de força, de fé, de energia, cara, você vai conseguir fazer tua oração, seja na fé que for, da religião que for, para você poder se sentir bem amparado novamente, entendeu? Firmar sua cabeça e você trazer isso. Não necessariamente vai ser isso para a Umbanda, para quem acredita em espiritualidade, mas quem acredita em energia, que eu acredito que toda religião acredita em energia e acredita nas forças que a gente tem, que a gente vai ter que lidar no dia a dia. Então, quando a pessoa tem isso do lado, faz parte dela, e dela começa a se concentrar para isso. Por isso que eu acho que não dá para você viver hoje sem ter realmente uma fé, algo que te estimule. Às vezes a pessoa não tem uma religião, mas ele tem uma coisa mística com ele, que ele traz alguma coisa de elementos, de pedras, de ervas, que ele consegue também se limpar e se manter equilibrado. Então o importante é você saber lidar com essas energias e ter uma fé em algo, acreditar em algo que possa equilibrar suas forças. Rodrigo, por exemplo, quando você vai num lugar, você sabe que ali é pesado, um exemplo, nós vamos ver. Tá. E aí eu vou pro patuar, eu fico tampado, mas mesmo assim eu saio de lá acabado. Então, aí a gente tem que ver assim, ó, se você vai num lugar todo protegido e continua realmente recebendo uma energia que te atrapalha, vamos supor, que te tira o equilíbrio. O que a gente pode fazer é rever os elementos que estão sendo utilizados, tá? Porque talvez aquela energia de lá não bate nelas esses elementos de segurança que a gente está utilizando. A gente tem que ver outros elementos e uma forma de preparação física e espiritual para ir até esse local. E uma limpeza ao sair. Então vamos supor, não existe uma coisa que é universal. Eu não vou ter um elemento, esse elemento pode usar que onde você for é ele. Não, putz. Então se essa minha arma, essa minha espada que eu estou usando aqui não dá certo, eu vou buscar uma outra que possa bater de frente com eles, entendeu? Então não dá para saber. Então a gente tem que ver elementos diferentes, entendeu? Então tem pessoas que é assim, quando a gente fala das entidades, a gente está falando dos quiumbas, a gente lembra do candomblé, que é uma religião que não veio para incorporar entidades, né? Então, tipo assim, quando a gente fala de Egum são todos os espíritos do plano espiritual, seja de uma vibração boa, ruim, não importa, são Eguns. Por isso que existe o contra-Egum. Eles usavam o contra-Egum para justamente não se chegar a espíritos para querer se incorporar ali. Eles sentiam irradiação de muitas coisas, mas eles não tinham autorização de manifestação, então eles usavam o contra-Egum. Aí começou as pessoas usarem o termo Egum para como se fosse somente de uma forma negativa. A gente vê muitos lugares falando, é Egum não. Egum é tudo aquilo que está no plano espiritual, né? Está vagando e tal. Então quando a gente vai usar o contra-Egum é para inibir a manifestação desse espírito. Aí a gente vê gente na Umbanda querendo incorporar com o contra-Egum no braço. Cara, não é fundamento para isso.
Entendeu? Ah, eu posso usar um contregum para um elemento de proteção minha? Você pode até utilizar. A firmeza que você está fazendo é para uma proteção espiritual sua, mas não tem fundamento para isso. O fundamento não é esse de um contregum. Aí a pessoa quer usar um contregum porque ela vai para esses lugares, para festa, para balada, para isso, aquilo, outro. Beleza, aí não é quantos contreguns você vai colocar que vai te proteger. Porque já chegou gente aqui assim que veio muito mal, a gente fez um grande trabalho de limpeza. Putz, mas estava tudo comprado para ir pro carnaval em Salvador, cara. Putz, eu posso botar um contregum em cada braço e um no tornozelo? Filha, não é assim, entendeu? Então assim, eu vou botar contregum e vou para lá, agora estou protegida. Corpo fechado? Não existe corpo fechado. Existem rituais que as pessoas fazem para dar uma proteção, uma firmeza. Mas, cara, o que vai fazer o meu corpo estar fechado é onde eu vou, com quem eu vou e o que eu faço. Os pensamentos que eu trago. Ou se fosse, era muito fácil, todo mundo se encher de contregum e faz o que quiser. Não é assim, entendeu? Então, tem de tudo. A pessoa acha que botando contregum ele vai se proteger e vai se blindar de tudo e de todos. Não é assim que funciona, entendeu? É o que eu falo. Então, tipo, existe um fundamento para o contregum, para esse tipo de religião, para aquilo que eles acreditam? Existe. Mas, poxa, você não vai usar para qualquer coisa. Então, existem elementos que são fundamentados para algo, que nasceram para isso, e você utiliza ele dessa maneira. Então, não tem como inventar as coisas, entendeu?